Capítulo 5. A certeza da salvação. Doutrina de São Paulo. A doutrina do apóstolo São Paulo não é, nem podia ser, diversa da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Se, por conseguinte, Jesus mostra a caridade, ou seja, o amor de Deus e do próximo, e não somente a fé como necessária para a salvação, isto mesmo é o que São Paulo nos ensina, mostrando-nos que a fé sem a caridade nada vale. Se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. 1 Coríntios 13, 2. A hipótese apresentada por São Paulo é muito expressiva, pois ele figura o caso de um homem que tem a fé em sumo grau, uma fé tão grande que é capaz de dizer a uma montanha que saia de seu lugar e se transporte para outro. E Deus fará um milagre em atenção à pureza e à perfeição da sua fé. Mesmo assim, não é nada aquele que a tem se não tem a caridade. A caridade é, portanto, na doutrina paulina, a maior das virtudes. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. 1 Coríntios 13, 13. No final da mesma epístola, ele nos diz: todas as vossas obras sejam feitas em caridade. 1 Coríntios 16, 14. Se algum não ama a nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema. 1 Coríntios 16, 22. Se nosso Senhor, descrevendo o julgamento de Deus, nos faz ver que seremos julgados de acordo com as boas ou más obras, este também é o ensinamento de São Paulo. Já citamos mais de uma vez a sua frase na Epístola aos Romanos, em que ele nos fala no justo juízo de Deus que há de retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 5, 6. E isto é o que ele ensina constantemente nas suas epístolas. Cada um receberá do Senhor a paga do bem que tiver feito, ou seja escravo ou seja livre. Efésios 6, 8. Importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o galardão segundo o que tem feito, ou bom ou mal, estando no próprio corpo. 2 Coríntios 5, 10. Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra e da caridade que mostrastes em seu nome, os que haveis subministrado o necessário aos santos e ainda o subministrais. Hebreus 6, 10. E diz a Timóteo que mande que os ricos deste mundo se façam ricos em boas obras, a fim de ajuntarem para si um tesouro e alcançarem a verdadeira vida. Manda aos ricos deste mundo que façam bem, que se façam ricos em boas obras, que deem, que repartam francamente, que façam para si um tesouro, com um fundamento sólido para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 a 19. É sempre a mesma doutrina do Mestre. Julgamento de Deus de acordo com as boas ou más obras de cada um, salientando-se entre estas obras boas a prática da caridade. Se Jesus nos fala da necessidade da observância dos mandamentos para conseguir o céu, esta necessidade é também ensinada por São Paulo. A circuncisão nada vale, e o prepúcio nada vale, senão a guarda dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 19. Não vos enganeis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão às bebedices, nem os maldizentes, nem os roubadores, hão de possuir o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. E se nosso Senhor nos adverte,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. São Paulo se encarrega de nos mostrar qual é esta vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque para São Paulo não é somente a fé que nos torna aptos para entrar na bem-aventurança, indo ver a Deus, mas também a santidade de vida. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Não há condenação. Por todas estas passagens do apóstolo das gentes, se vê muito bem que ele absolutamente não é adepto da salvação pela fé, sem as obras. Se os protestantes aparecem com textos de São Paulo para provar semelhante teoria, é porque não lhe assimilaram bem o pensamento. E São Paulo não é fácil de se entender, é o que nos diz a própria Bíblia Sagrada, 2 Pedro 3:15 e 16. Examinaremos estes textos, começando por um que, aliás, nada tem de difícil, e serve apenas para mostrar como se ilude facilmente quem já vai ler a Bíblia com a ideia pré-concebida. Tomamos em primeiro lugar este texto porque dele se servem os protestantes com dois objetivos. Provar que a fé salva sem as obras. Outro, sugestionar-se a si próprios de que já estão salvos. E é justamente sobre esta estranha certeza da salvação que pretendemos fazer um comentário neste capítulo. Vejamos o texto. Agora, pois, nada de condenação tem os que estão em Jesus Cristo, os quais não andam segundo a carne. Romanos 8:1. Ingenuamente, veem aí muitos protestantes a afirmação de que não se condena absolutamente quem crê em Jesus Cristo. Logo, a fé salva sem as obras. Mas a questão é que São Paulo não disse que não havia condenação para os que creem em Jesus Cristo, porém, para os que estão em Jesus Cristo, o que já é diferente. Podemos crer em Jesus, invocá-lo com muita frequência, louvá-lo a cada instante e estar não em Jesus Cristo, mas muito longe dele, se tratar de uma fé que não desabrochou em caridade, ou seja, o amor de Deus e do próximo. Estar em Jesus Cristo é estar em graça santificante, com a alma reconciliada com Deus, sem mancha de pecado mortal. Para isto, é necessária a guarda dos mandamentos. Como se prova? Pela própria Bíblia. Diz São João falando a respeito de Jesus Cristo: aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e não há nele a verdade. Mas se algum guarda a sua palavra, é nele verdadeiramente perfeito o amor de Deus, e por aqui é que conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve também ele mesmo andar como ele andou. 1 João 2:4-6. Para estar em Cristo, não basta a fé, é preciso guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, andar como Cristo andou, isto é, imitá-lo pela santidade de vida. Nem era necessário ir procurar a explicação em outra parte. O próprio texto de São Paulo, ora comentado, nos mostra quais são os que estão em Cristo. São os que não andam segundo a carne. Romanos 8:1. E justamente no discurso deste mesmo capítulo 8º da Epístola aos Romanos, São Paulo traça o contraste entre os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. Os que são segundo a carne gostam das coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito percebem as coisas que são do Espírito. Ora, a prudência da carne é morte, mas a prudência do Espírito é vida e paz, porque a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem tampouco o pode ser. Os que vivem, pois, segundo a carne, não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se algum não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8, 5-9. Se vós viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se vós pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Romanos 8,13. O que é que São Paulo entende por obras da carne? Ninguém melhor do que ele nos poderá esclarecer. Vejamos, portanto, o que diz o próprio São Paulo. As obras da carne estão patentes, como são a fornicação, a impureza, a desonestidade, a luxúria, a idolatria, os empeçonhamentos, as inimizades, as contendas, os zelos, as iras, as brigas, as discórdias, as seitas, as invejas, os homicídios, as bebedices, as glutenerias e outras coisas semelhantes, das quais eu vos declaro, como já vos disse, que os que tais coisas cometem não possuirão o reino de Deus. Gálatas 5, 19-21. Os que fazem as obras da carne não possuirão o reino de Deus. Portanto, não estão no número daqueles para os quais não há condenação. São Paulo enumera aí vícios que são contra a castidade, como a fornicação, a impureza, a desonestidade e a luxúria. Um pecado que é contra a virtude da religião, a idolatria. Pecados que são contra a caridade, os empeçonhamentos, as inimizades, as contendas, os zelos, as iras, as brigas, as discórdias, as invejas, os homicídios. Os que são contra a temperança, as bebedices e as glutonerias. E, entre estas obras da carne, São Paulo aponta aí um fenômeno que é ao mesmo tempo contra a fé e contra o espírito de união, as seitas. Ninguém pode falar em seitas sem se lembrar imediatamente do protestantismo. A Igreja, na sua longa história de 20 séculos, se tem defrontado com um grande número de seitas. Às vezes, de umas têm nascido outras, como é natural. Mas o protestantismo se apresentou logo desde os seus inícios como algo inteiramente novo. Não como uma seita simplesmente, mas como uma fábrica de seitas em larga escala. Dizendo a todas as pessoas do mundo, sem exceção, mesmo as mais rudes e ignorantes, mesmo àqueles que gostam de ter opiniões bem originais e extravagantes, mesmo aos que são desequilibrados, mesmo aos que têm a mania de serem líderes religiosos, de se apresentarem como enviados de Deus, de fundarem religiões novas, mesmo aos indoutos e inconstantes que gostam de adulterar as Escrituras para a ruína de si mesmos, dizendo a todos estes: a Bíblia é um livro muito fácil de interpretar. Vocês têm o direito de comentá-la como acharem mais razoável. O protestantismo, então, renunciou ao gosto que tiveram as outras heresias de ter uma doutrina sua, um credo próprio, para se tornar uma heresia industrializada e variadíssima, uma fonte imensa de heresias, as mais descontroladas. Mais adiante, daremos uma amostra das profundas divergências que existem entre as seitas protestantes. Por enquanto, basta dizer que se São Paulo, como vimos, estabelece o contraste entre o Espírito de Cristo e as obras da carne, as seitas são contrárias ao Espírito de Cristo, porque Cristo nos ensinou a verdade. Ele é a própria verdade e a verdade é uma só. O ideal de Cristo é que haja um rebanho e um pastor. João 10,16. O Espírito de Cristo é como ele disse ao Padre Eterno: que os que creem na sua palavra sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, e creia o mundo que tu me enviaste.
João 17, 21. O ideal de Cristo é aquele que traça São Paulo, a unidade da fé, Efésios 4:13. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz, sendo um mesmo corpo e um mesmo Espírito, assim como não há senão um Senhor, uma fé, um batismo. Efésios 4:3-5. Depois de mostrar quais são as obras da carne, São Paulo nos aponta as obras do Espírito. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com seus vícios e concupiscências. Gálatas 5:22-24. Nota: a versão de Ferreira de Almeida traz, naquele trecho de São Paulo que comentamos, a palavra heresias em vez da palavra seitas. Mas isto em nada altera o sentido. A passagem de São Paulo continua a ser uma condenação das seitas protestantes, pois todos os evangélicos reconhecem que há dentro das seitas nascidas do livre exame, nascidas do protestantismo, muitas heresias. Elas próprias se acusam umas às outras de heréticas, o que a ninguém surpreende, uma vez que ensinam, em muitos pontos, doutrinas totalmente diversas. E é interessante notar que a mesma palavra grega e empregada, aireses, aparece em outros textos da Bíblia e em vários lugares é traduzida nas versões protestantes pela palavra seita. Fim da nota. Sim, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas os que estão em Cristo não andam segundo a carne. Enquanto estiverem assim neste bom caminho, não há nenhuma condenação para eles. Se deste bom caminho se afastam, a coisa então já mudou de figura. Mas isto não é a doutrina luterana de salvação só pela fé, sem as obras. É a verdadeira doutrina católica de que as obras são necessárias para a salvação. Salvação em marcha e salvação consumada. Os protestantes, como dissemos, se iludem com este texto de São Paulo, nada de condenação tem os que estão em Jesus Cristo, vendo aí a certeza absoluta de que já estão salvos. A simples exposição do sentido do texto mostrou claramente que daí absolutamente não se pode tirar esta conclusão, desde que tudo está condicionado a uma cláusula, não andar segundo a carne. Mas há outros textos ainda que fazem confusão na cabeça dos protestantes. O leitor vai nos permitir esta digressão, pois o nosso livro tem por fim, sobretudo, analisando a mentalidade protestante, esclarecer pacientemente muitas de suas confusões. E não podíamos deixar de falar sobre esta ideia de certeza absoluta da salvação que os protestantes ingenuamente alimentam. Para isto, antes de tudo, figuremos uma hipótese. Um homem vivia em deplorável estado de pecado. Se morresse nesse estado, certamente se condenaria. Se quisermos dar um nome a esse homem, demos-lhes um qualquer. Chamemo-lo Agostinho, por exemplo. Deus, por muitos anos, perseguiu amorosamente com sua graça o coração desse nosso Agostinho. E um dia ele cooperou plenamente com a graça. Voltou-se de todo o coração para Deus. Houve um feliz momento em que se operou uma transformação radical em sua alma. Esta, que estava em pecado mortal, passou a tornar-se revestida da graça santificante. Suponhamos que esse homem ainda viveu por muitos anos, mas sempre fiel à graça. Podia ter acontecido com ele que se perdesse, voltando aos pecados antigos e morrendo impenitente em estado de pecado mortal. Podia ter acontecido que retornasse ao pecado até mais de uma vez e, no entanto, Deus o convertesse de novo e o regenerasse pelo arrependimento,
porque ele conservava o livre-arbítrio, uma vez que a graça não destrói a liberdade. Mas isto não aconteceu. Cooperou com a graça até o fim, nunca perdeu a graça santificante. Um dia morre o nosso herói e comparece ao tribunal de Deus. A sentença divina é esta: salvação. Não irá para o inferno. Será um glorioso habitante do céu por toda a eternidade. Agora perguntamos: em que ocasião esse homem se salvou? Podemos dizer que foi naquele momento inicial em que sua alma passou do estado de pecado para o de graça santificante. Segue-se daí que ele tinha certeza absoluta nesse momento de que iria para o céu? Não, porque o homem não pode garantir com absoluta certeza que sempre há de cooperar com a graça. Sua vontade firme pode ser esta. No entanto, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O coração do homem está sujeito a muitas mudanças. Uma pequena resistência à graça pode depois, paulatinamente, acarretar resistências maiores. Basta, por exemplo, uma inclinação ao orgulho, à presunção, para fazê-lo cair deploravelmente, porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. No decorrer de todos os anos que se seguiram à sua conversão, ele sempre podia dizer: estou salvo. Mas que sentido teria esta frase? Quereria dizer que tinha certeza absoluta da salvação? Não, porque ele podia pecar e afastar-se do bom caminho. A frase seria verdadeira neste sentido: estou no caminho da salvação, porque estou na graça de Deus. Se morrer neste mesmo instante, alcançarei a vida eterna. Assim, tanto ele podia dizer: estou salvo, como espero que hei de salvar-me, conforme considerasse a salvação em marcha ou salvação consumada. Mas, quanto a esta salvação consumada, a salvação futura no dia do julgamento de Deus, ele não podia ter certeza absoluta, pois não era impecável. Podia sim ter a esperança, uma firme e bem fundada esperança. Neste dia do julgamento de Deus, quando Deus proferiu a sentença em seu favor, aí então se pode dizer que se salvou com certeza absoluta. O verbo salvar em 3 tempos. Ora, a Bíblia fala em salvação usando tanto o passado como o presente como o futuro. E, uma vez até usando o passado e o futuro ao mesmo tempo. Primeiro, no passado, Deus nos salvou. São Paulo, falando a Tito, relembra os pecados cometidos pelos cristãos antes de sua conversão. Também nós, há algum tempo, éramos insensatos, incrédulos, metidos no erro, escravos de várias paixões e deleites, vivendo em malícia e em inveja, dignos de ódio, aborrecendo-nos uns com os outros. Tito 3:3. Imediatamente depois de ter escrito esta miséria e depravação, este estado deplorável em que se encontravam, São Paulo mostra como Deus os salvou daquela desgraceira, os colocou no caminho da salvação. Vejamos os versículos seguintes. Mas quando apareceu a bondade do Salvador, nosso Deus, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que tivéssemos feito nós outros, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo batismo de regeneração e renovação do Espírito Santo, o qual ele difundiu sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:4-7. São Paulo finda falando na esperança da vida eterna. Esperança não é o mesmo que certeza absoluta. Se Deus os salvou da perdição, segue-se que se salvarão com certeza absoluta? São Paulo absolutamente não afirma que eles são imaculáveis, ou que é impossível voltar ao estado antigo. Mostraremos daqui a pouco
pelos próprios textos da Bíblia, que esta não considera impecáveis, nem completamente seguros aqueles que estão no bom caminho, e que, portanto, a salvação adquirida nesta vida ainda pode perder-se. E é por isto que São Paulo adverte aos coríntios: acaso não sabeis que os iníquos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a bebedices, nem os maldizentes, nem os roubadores hão de possuir o reino de Deus. E tais haveis sido alguns, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. A advertência de São Paulo, não vos enganeis, mostra muito bem que, apesar de lavados, santificados e justificados em nome de Jesus Cristo, em outras palavras, apesar de salvos, devem ter cuidado porque, se voltarem ao estado antigo, não possuirão o reino de Deus. A salvação é assim apresentada no passado, porque foi começada por Deus, que deseja levá-la ao bom termo. Segundo, no presente, sois salvos. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo diz o seguinte: ponho-vos, pois, presente, irmãos, o evangelho que vos preguei, o qual também vós recebestes, e nele ainda perseverais, pelo qual é certo que sois salvos, se todavia o conservais, como eu vou-lo preguei, salvo se em vão o crestes. 1 Coríntios 15, 1 e 2. São Paulo diz aos coríntios que eles estão no caminho da salvação, estão salvos pelo Evangelho, se é que não creem em vão. E é claro que, se não obedecem ao que manda o Evangelho, é vã a sua crença e não se salvam. Na Epístola aos Efésios, exatamente como fizera no trecho da Epístola a Tito, acima descrito, São Paulo fala primeiramente nos graves pecados de que os cristãos eram culpados antes de abraçarem o cristianismo. Vivemos também todos nós em outro tempo, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros. Efésios 2:3. Para logo em seguida acrescentar: mas Deus, que é rico em misericórdia, pela sua extrema caridade, com que nos amou, ainda quando estávamos mortos pelos pecados, nos deu vida juntamente em Cristo, por cuja graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. São Paulo, portanto, lhes diz: estais salvos daquele estado de pecado e corrupção em que vos encontráveis. Estais no caminho da salvação eterna, e isto foi obra da graça que tocou o vosso coração. Mas segue-se daí que São Paulo os julgasse impecáveis, incapazes de voltar ao antigo estado? Segue-se daí que São Paulo esteja dizendo que todos os fiéis de Éfeso, a quem escreve, irão para o céu com toda certeza, ou que não pode perder-se nenhum deles por consideração alguma? Absolutamente não, porque o apóstolo, nessa mesmíssima Epístola aos Efésios, sente a necessidade de fazer várias exortações para que não voltem à degenerescência de outrora, porque isto os levaria à condenação. Não andeis como já andam também os gentios na vaidade do seu sentido. Efésios 4:17. Renunciando à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Se vos irardes, seja sem pecar. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Efésios 4, 25 a 29. Toda a amargura e ira e indignação e gritaria e blasfêmia
com toda a malícia, seja desterrada dentre vós outros. Efésios 4:31. A fornicação e toda a impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós outros, como convém aos santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem cachorrices que são impertinentes, mas antes ações de graças, porque haveis de saber e entender que nenhum fornicário, ou imundo, ou avaro, o que é culto de ídolos, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 3-5. É um estado de salvação em que se encontram os efésios, mas um estado que precisa ser conservado por meio de um bom procedimento para que cheguem a gozar da herança do reino de Cristo lá no céu. Terceiro, no futuro seremos salvos. Às vezes a Bíblia apresenta a salvação não como uma coisa que já se adquiriu, mas que ainda vai ser adquirida para o futuro. Se, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5:10. E em outro capítulo da mesma epístola aos Romanos, São Paulo fala da salvação como a meta para a qual se marcha, o ideal que se procura conseguir. Agora está mais perto a nossa salvação que quando recebemos a fé. Romanos 13:11. Quarto, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Há finalmente um texto curioso da Epístola aos Romanos em que São Paulo nos diz: na esperança é que temos sido salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que qualquer vê, como o espera? E se o que não vemos esperamos, por paciência o esperamos. Romanos 8, 24 e 25. Fomos salvos, não na realidade que se goza imediatamente, mas na esperança. No grego, te elpidi, dativo modal. Isto é, temos este bem da salvação em nossa esperança. Duplo conceito de vida eterna. O que se dá com o verbo salvar também se dá nas Escrituras com a expressão reino dos céus, que, como veremos mais adiante, tanto pode designar o reino dos bem-aventurados lá no céu, na glória da eternidade, como pode designar aqui na terra a igreja, que prepara os homens para este reino. E o mesmo se dá também com a expressão vida eterna. Muitas vezes aparece vida eterna na Bíblia, designando a glória do céu, a vida sem fim que os justos gozarão após a morte. Ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas 18, 29 e 30. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 34, 41 e 46. O que planta, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. João 4, 36. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. João 6, 27. O que ama a sua vida, perdê-la-á, e o que aborrece a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Aquilo que semear o homem, isso também cegará. E o que semeia no Espírito, do Espírito cegará a vida eterna. Gálatas 6, 8. Para a esperança da vida eterna. Tito
1:2. Às vezes, por abreviação, esta vida eterna, que consiste na glória celeste, é chamada simplesmente vida, porque em comparação com a nossa vida terrena, ela sim é que é a vida verdadeira. Todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que obraram bem sairão para a ressurreição da vida. João 5:28 e 29. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida. Mateus 3:14. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois ser lançado no fogo do inferno. Mateus 18:9. Se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Como a vida eterna do céu vai ser a felicidade de uma íntima união com Deus, e esta felicidade já se pode gozar aqui na terra pela vida da graça, como só pode entrar no céu aquele que já daqui da terra leva em sua alma esta vida sobrenatural, a qual assim vai continuar no outro mundo e continuar muito mais esplendorosa e feliz, a Escritura, em outras passagens, já chama vida eterna a vida sobrenatural da graça, que possuem neste mundo aqueles que estão unidos a Deus, por estarem com a consciência limpa de qualquer pecado grave. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:55. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho. Tu lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos aqueles que tu lhe deste. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus, a ti, e a Jesus Cristo que tu enviaste. João 17:1-3. A graça de Deus é a vida perdurável em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:23. O que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O que tem ao Filho tem a vida. O que não tem ao Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna, os que credes no nome do Filho de Deus. 1 João 5:10-13. Aqui dirão os protestantes: se nós temos já neste mundo a vida eterna, quer dizer que não podemos perdê-la. Se é eterna, é porque vai durar eternamente. Não há dúvida que a vida da graça, a vida que goza aquele que está em união com Cristo pela graça santificante, é eterna, no sentido de que ela por si não se extingue. Vem a morte corporal, mas aquele que estava unido a Cristo continuará vivendo a sua vida de união com Deus. Porém, esta vida é incompatível com o pecado grave, e aquele que o comete se afasta de Jesus Cristo, que é a vida eterna. Aquele que o comete renuncia a este dom eterno. É como se nos dessem um objeto de ouro ou um livro solidamente encadernado e nos dissessem que se trata de um presente que não tem fim. De fato, não terá fim se nós mesmos não resolvermos destruí-lo ou metê-lo no fogo. O que nos vale é que, pela misericórdia divina, se perdermos a vida eterna pelo pecado mortal, podemos readquiri-la, sendo para isto indispensável o arrependimento. Que esta vida eterna, que já possuímos aqui na terra pela graça santificante, é incompatível com o pecado grave e se perde se o cometemos, isto se mostra claramente na Bíblia. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o abstrai
e alicia. Depois, quando a concupiscência concebeu, pare ela o pecado. E o pecado, quando tiver consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20. Todo que tem ódio a seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. 1 João 3,15. Aquele que comete o pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nisto se conhece quais são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não é justo não é filho de Deus. E o que não ama a seu irmão, porque esta é a doutrina que tendes ouvido desde o princípio, que vos ameis uns aos outros. 1 João 3, 8, 10 e 11. A que verdadeiramente é viúva e desamparada, espere em Deus e esteja perseverante em rogar e orar de noite e de dia, porque a que vive em deleites, vivendo, está morta. 1 Timóteo 5, 5 e 6. Eu sei as tuas obras, que tens a reputação de que vives, e tu estás morto. Apocalipse 3, 1. Muitos dos judeus e prosélitos tementes a Deus seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, com as suas razões, os exortavam a que perseverassem na graça de Deus. Atos 13, 43. Vimos há pouco esta vida eterna, ou seja, a graça de Deus em nós, ser apresentada como anexa à fé em Cristo, ou à recepção do seu corpo e sangue. Não precisamos mais repetir o que já dissemos, que esta fé se entende a fé viva, que não é contradita pelas obras, a fé que tem aquele que guarda a palavra de Jesus. E que esta recepção do corpo e do sangue do Senhor há de ser como a alma contrita e com as necessárias disposições, sob pena de se comer e beber a própria condenação, como diz São Paulo, 1 Coríntios 21, 29. Queremos lembrar apenas a respeito do ensino de Jesus Cristo, apresentado pelo evangelista São João, de que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. João 17, 3. Esta palavra do mesmo São João Apóstolo a respeito do Divino Mestre. Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e não há verdade nele. 1 João 2, 3 e 4. Não pode, portanto, ter a vida eterna, ou seja, a graça santificante, aquele que não obedece aos mandamentos. Ovelhas que não perecerão. Vejamos agora um trecho do Evangelho de São João, muito citado pelos protestantes. Diz Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca, jamais hão de perecer, e ninguém as há de arrebatar da minha mão. João 10, 27 e 28. Em que sentido aí se toma a expressão vida eterna? Pode-se tomar num e noutro sentido. Às ovelhas suas fiéis, Jesus dá neste mundo a vida eterna, ou seja, a vida sobrenatural da graça, e no outro, a vida eterna, ou seja, a glória celeste, a visão beatífica. Mas o Mestre diz que elas não perecerão jamais. É claro, pois o Mestre se refere a ovelhas que ouvem a sua voz e que o seguem. Como podem perecer as ovelhas que estão ouvindo a voz do seu divino pastor e que o estão seguindo? Se um dia entenderem de não ouvir mais esta voz que lhes fala ao coração, primeiro que tudo, pela voz da consciência,
Se um dia resolverem não seguir mais a Jesus, observando a sua lei, cumprindo os seus mandamentos, então a coisa já muda de figura. Quer dizer que a ovelha de Jesus tem que ser impecável? Não. A ovelha que costuma ouvir fielmente a voz do seu pastor, ainda mesmo quando por fraqueza comete um pecado grave, atende logo à voz de Jesus, que procura atraí-la com o remorso, com as inspirações de sua graça, com o sincero arrependimento. É o caso da ovelha desgarrada, que o bom pastor vai buscar e traz docemente sobre seus ombros. Não traz, porém, a pulso e violentamente, mas sim, quando ela, atraída pela graça, se entrega espontaneamente em seus braços. Se, porém, extraviando-se no pecado, a ovelha persiste em emaranhar-se no vício e em não atender às inspirações da graça, neste caso, pode perecer. Mas já não está no número daquelas que seguem a Jesus Cristo e ouvem a sua voz. Mas Jesus diz que ninguém arrebatará estas ovelhas de sua mão. E quem foi que disse que quando a ovelha voluntariamente abandona o rebanho e se afasta de Jesus pelo pecado, foi arrebatada violentamente das mãos de Jesus? Afastou-se porque quis, pois um ato, para ser pecaminoso, precisa ser voluntário e livre. Quando Jesus diz que ninguém arrebatará as ovelhas de sua mão, se refere às forças estranhas, às potestades infernais, ao torvelinho do mundo, aos inimigos da salvação. As almas fiéis estão sob o abrigo da divina graça, mas esta graça não força nem violenta a liberdade. A alma serve a Deus livremente e assim pode abandoná-lo. Um tipo de ovelhas muito especialmente confiadas à proteção, ao amparo, à vigilância de Jesus foram os apóstolos. Entretanto, o Mestre, apesar de todo o seu empenho, não pôde conservá-los todos. Um se perdeu. Por quê? Porque faltasse poder a Jesus? Não, mas porque Jesus respeitava a liberdade de cada um. O Divino Mestre, na sua oração sacerdotal, proferida depois da última ceia, diz, dirigindo-se ao seu eterno Pai e falando a respeito dos apóstolos: Eu conservei os que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, mas somente o que era filho de perdição, para se cumprir a Escritura. João 17:12. Ah, dirá o adversário, mas Judas se perdeu para se cumprir a profecia. O homem da minha paz, em que eu confiei, o que comia o meu pão, engrandeceu sobre mim a sua traição. Salmos 40:10. Mas que ideia faz você, caro amigo, a respeito da palavra da Escritura, que é a própria palavra de Deus? Acha que a Escritura profetiza assim de oitiva e depois se há de arranjar um pobre diabo para cumprir de qualquer maneira a palavra sagrada? A Escritura prediz aquilo que Deus prevê na sua ciência infinita. E Deus prevê tudo, mesmo aquilo que cada um dos homens vai fazer livremente. Judas perdeu-se porque não correspondeu à graça, porque usou mal de sua liberdade, porque não quis ser daquelas ovelhas que até o fim seguem a Jesus e ouvem a sua voz. E isto aconteceu a despeito de todo o empenho de Jesus em salvá-lo, porque Deus não quer a morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. O homem só pode salvar-se livremente, e é livremente que se perde. Dizer o contrário seria destruir toda a noção da bondade, da justiça e da sabedoria de Deus. Isto, porém, não impede que Deus, daquilo que
os homens fazem livremente, se aproveite para a realização de seus grandes desígnios. E assim, a traição de Judas e o deicídio dos judeus foram meios de que Deus se serviu para operar a nossa redenção. Qualquer pessoa pode perder-se. Vimos, portanto, que a Bíblia fala na salvação e na vida eterna como um bem que já se adquiriu ou que ainda se vai possuir. Resta-nos saber se este bem que já foi adquirido pode ou não perder-se, se o indivíduo, que aqui na terra foi salvo, pode depois perder esta salvação. É uma salvação definitiva, que se realiza infalivelmente, ou é uma salvação que se vai realizando debaixo de uma condição, a de manter-se o homem neste bom caminho? Pode o homem decair deste estado de graça, que a Escritura chama vida eterna? Ora, ao contrário do que ensinou Calvino, a Bíblia nos mostra que se pode perder a fé. E se a fé é necessária para a salvação, segue-se que a salvação adquirida nesta vida pode perder-se. Vejamos. Nosso Senhor, na parábola do semeador, explicando qual é a semente que cai no pedregulho, diz: quanto a que cai em pedregulho, significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouviram. E estes não têm raízes, porque até certo tempo creem, e no tempo da tentação voltam atrás. Lucas 8,13. São Paulo fala em alguns que perderam a fé, porque não souberam conservar a boa consciência, ou porque se deixaram levar pela cobiça, conservando a fé e a boa consciência, a qual, porque alguns repeliram, naufragaram na fé. Deste número é Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 19 e 20. A raiz de todos os males é a avareza, a qual, cobiçando alguns, se desencaminharam da fé. 1 Timóteo 6, 10. No fim da mesma epístola, São Paulo fala de alguns que também descaíram da fé. 1 Timóteo 6, 21. Já por outro motivo, enredaram-se com as profanas novidades de palavras e uma ciência de falso nome. 6, 20. Na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo fala na fé pela qual Deus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Mas logo após acrescenta: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. O que mostra muito bem que facilmente podemos perder a fé, porque vasos de barro se podem quebrar com facilidade. Assim como se pode perder a salvação, perdendo-se a fé, pode-se perder também pelos pecados que são contrários às demais virtudes. Lê-se na Epístola aos Hebreus: é impossível que os que foram uma vez iluminados, que tomaram já o gosto ao dom celestial e que foram feitos participantes do Espírito Santo, que gostaram igualmente a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e depois disto caíram, é impossível, digo, que eles tornem a ser renovados pela penitência, pois crucificam de novo ao Filho de Deus em si mesmos e o expõem ao ludíbrio. Hebreus 6, 4 a 6. Trata-se aí de apóstatas que tinham recebido graças especialíssimas, como, por exemplo, um sacerdote. Trata-se de uma impossibilidade moral e não absoluta. O que é moralmente impossível pode realizar-se por um milagre.
e a graça de Deus também faz os seus milagres. Mas as palavras do apóstolo mostram muito bem que nem mesmo aqueles que já foram iluminados, que já foram feitos participantes do Espírito Santo, estão livres de cair. E caindo de tão alto, não se lhes torna nada fácil levantar-se. É por isto que o próprio São Paulo, que se confessa atormentado na sua carne, permitiu Deus que eu sentisse na minha carne um estímulo que é o anjo de Satanás para me esbofetear. 2 Coríntios 12, 7. Fala nas mortificações e penitências que faz no seu próprio corpo para não cair no número dos réprobos. Castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não suceda que, havendo pregado aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 27. O perigo que ele vê também para si, o vê nos fiéis. Aquele, pois, que crer está em pé, veja não caia. 1 Coríntios 10, 12. Nesta palavra de São Paulo, deveriam meditar muito seriamente os protestantes que julgam estar em pé e que, com tanta presunção e arrogância, garantem que, infalivelmente, certissimamente, serão levados para o céu no próprio momento da morte. Falando sobre a rejeição dos judeus, diz São Paulo ao cristão, que está firme na fé, ao cristão leal e fervoroso: Tu, pela fé, estás firme, pois não te ensoberbeças por isso, mas teme, porque se Deus não perdoou aos ramos naturais, deves tu temer que ele não te perdoe a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade, por certo, para com aqueles que caíram, e a bondade de Deus para contigo, se permaneceres na bondade. De outra maneira, também tu serás cortado. Romanos 11, 20 a 22. E em vez de procurar incutir uma ilusória segurança, aconselha o temor. Obrai a vossa salvação com receio e com tremor. Filipenses 2, 12. É o que nos ensina também São Pedro. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, vivei em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1, 17. É um temor baseado na consideração do julgamento de Deus, que é Pai, mas é também juiz justíssimo, sem fazer acepção de pessoas. Porque, segundo a doutrina de São Pedro, é deplorável o estado daqueles que, tendo seguido o bom caminho, dele se desviaram. Se, depois de se terem retirado das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se deixam delas vencer, enredando-se de novo, é o seu último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes era não ter conhecido o caminho da justiça do que, depois de o ter conhecido, tornar para trás, deixando aquele mandamento santo que lhes fora dado. Porque lhe sucedeu o que diz aquele verdadeiro provérbio: voltou o cão ao que havia vomitado, e a porca lavada tornou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2, 20 a 22. Por isso, Pedro aconselha a mortificação e a contínua vigilância. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Esta doutrina dos apóstolos de que aquele que está no bom caminho pode perder-se, desviando-se dele, é confirmada ainda pelo ensino do Antigo Testamento e pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos o que diz o profeta Ezequiel.
Se o justo se apartar da sua justiça e vier a cometer a iniquidade, segundo todas as abominações que o ímpio costuma obrar, acaso viverá ele? De maneira nenhuma das obras de justiça que tiver feito se fará memória. Na prevaricação com que prevaricou e no seu pecado que cometeu, nestas mesmas circunstâncias morrerá. Ezequiel 18, 24. E nosso Senhor Jesus Cristo diz aos apóstolos: vós já estáis puros em virtude da palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, 3 e 4. Para dizer 2 versículos mais adiante: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e enfaixá-lo-ão e lançá-lo-ão no fogo, e ali arderá. João 15, 6. De tudo isso se conclui que se a Bíblia usa algumas vezes essa expressão estarmos salvos, isso quer dizer estarmos no caminho da salvação. E estão no caminho da salvação aqueles que possuem a graça santificante pela verdadeira fé e pela observância dos mandamentos de Jesus. Mas daí não se segue que seja a salvação definitiva, sem perigo algum de perder-se. Também do doente que, depois de encontrar-se em estado grave, conseguiu a cura, se diz que está salvo. E, no entanto, ele ainda pode recair na sua enfermidade mortal. Salvação definitiva para o fiel, de forma que ele não possa jamais perder-se, virá na hora da morte, se ele perseverar até o fim. O que, porém, perseverar até o fim, esse é que será salvo. Mateus 10, 22. Sei em quem tenho crido. É próprio da humanidade interpretar as palavras que ouve sempre de acordo com os seus próprios sonhos ou com o seu particular interesse. Por isto, tendo-se encasquetado no cérebro de muitos protestantes a ideia de que não podem mais perder-se de maneira alguma, alimentando eles continuamente este sonho de uma segurança absoluta aqui na Terra, em matéria de salvação, vivem querendo firmar-se para sustentar esta teoria tão estranha em textos do Novo Testamento que nada tem a ver com o caso. Tomemos, por exemplo, esta palavra de São Paulo a Timóteo. Sei a quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Consideram tais protestantes estas palavras como um hino em que São Paulo canta e em que todo cristão deve cantar também a sua certeza absoluta da salvação. Mas é preciso perguntar, é deste assunto que está falando São Paulo? O que quer dizer o apóstolo quando assevera a sua confiança de que Cristo conservará o seu depósito? O que significa, neste caso, a palavra depósito, no grego, parateke. Esta palavra aparece mais 2 vezes no Novo Testamento, sempre empregada por São Paulo e sempre nas suas epístolas a Timóteo. Uma delas é logo 2 versículos mais adiante. São Paulo diz ao seu discípulo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós outros. 2 Timóteo 1,14. E a outra, ao terminar a primeira epístola, ao mesmo discípulo: ó Timóteo, guarda o depósito, evitando as profanas novidades de palavras e as contradições de uma ciência de falso nome, da qual, fazendo alguns profissão, descaíram da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Vê-se aí claramente nesta última citação que o que São Paulo chama depósito é a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho que ele, Paulo, juntamente com os demais apóstolos, depositaram no mundo, aos cuidados da igreja docente,
que tem de conservá-la fielmente e, portanto, aos cuidados do próprio Timóteo, que é também um insigne pregador da igreja e deste mesmo evangelho. Este mesmo sentido, depósito ou doutrina do evangelho, cabe perfeitamente naquelas duas outras frases em que esta palavra se encontra, como se vê evidentemente pelo contexto. Paulo está preso, 2 Timóteo 1,8, por causa do evangelho, no qual, diz ele, eu fui constituído pregador e apóstolo e mestre das gentes. 2 Timóteo 1,11. Sofrendo perseguições por causa do evangelho, São Paulo não se envergonha por isso, nem se considera derrotado, porque sabe que Cristo é todo-poderoso e pode conservar no mundo perpetuamente o depósito dele, Paulo, isto é, a doutrina sublime do evangelho que ele ensinou. Por cuja causa também padeço isto, mas não me envergonho, porque sei a quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia. 2 Timóteo 1,12. É com este pensamento de que Cristo vela pela conservação da doutrina do Evangelho que São Paulo exorta a Timóteo a continuar fiel em conservar esta doutrina, este bom depósito, com o auxílio do Divino Espírito, pois, diz logo em seguida, guarda a forma das sãs palavras que me tens ouvido na fé e no amor em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós outros. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Como é que podem ver aí os protestantes um argumento de que hão de salvar-se, dê no que der e com infalível certeza? O poder salvador de Cristo. Vejamos agora outro trecho de São Paulo, na sua epístola aos Hebreus. Depois de dizer que Jesus, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno, diz São Paulo que, por isto, pode salvar perpetuamente aos que por ele mesmo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Daí concluem muitos protestantes que já possuem uma salvação perpétua que é dada por Jesus. Primeiro que tudo, o autor da epístola não diz que Jesus salva infalivelmente a todos os crentes, mas que pode salvar os que por ele mesmo se chegam a Deus. Quer ressaltar aí o poder salvador do eterno sacerdote Jesus Cristo, que perpetuamente, isto é, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, através de todas as gerações, exerce a sua missão redentora. O fito de São Paulo é estabelecer o contraste entre os sacerdotes da antiga lei, que morriam e depois de mortos não podiam exercer a sua missão, a morte não permitia que durassem, Hebreus 7, 23, e Jesus Cristo, que não morre e por isto exerce eternamente a sua missão de sacerdote e mediador. Mas dessa palavra de São Paulo não se segue que Cristo nos salve sem a cooperação da nossa parte. Ao contrário, supõe o apóstolo esta cooperação, pois Cristo pode salvar perpetuamente aos que por ele mesmo se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. E esta cooperação, segundo o ensino desta mesma epístola aos Hebreus, não consiste somente na fé, mas também na obediência a Cristo, que é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Nem quer dizer absolutamente que Cristo dê a salvação àqueles que se chegaram a Deus, que se converteram e depois voluntariamente se afastaram dele e voltaram aos pecados de outrora. Àqueles que no começo obedeciam a Cristo e hoje já lhe não obedecem mais. Crescia o número dos que se salvam. Veem ainda muitos protestantes uma certeza absoluta de sua salvação pessoal,
nesta palavra dos Atos, em que se fala do crescimento da igreja. E o Senhor aumentava cada dia mais o número dos que se haviam de salvar, encaminhando-os à unidade da sua mesma corporação. Atos 2:47. É claro que, estando o mundo todo mergulhado no pecado, como estava, quando veio Jesus Cristo, estando o próprio povo judeu tão corrompido, se aumentava o número daqueles que com tanta sinceridade e fervor abraçavam a religião de Cristo. Aumentava também, necessariamente, o número dos eleitos, o número daqueles que iriam povoar o céu. Ninguém podia afirmar isso com mais segurança do que o divino Espírito Santo, inspirador e principal autor da Bíblia, e que sonda os segredos de todos os corações. Mas segue-se daí que aqueles que entrassem na religião cristã e não perseverassem no bem, ou se tornassem depois traidores da sua fé, se salvariam também? Os que se salvam, isto é, nós. Dirão os protestantes: nós temos um texto mais claro. São Paulo diz aos Coríntios: a palavra da cruz é, na verdade, uma estultícia para os que se perdem, mas para os que se salvam, que somos nós, é ela a virtude de Deus. 1 Coríntios 1:18. Logo, os que se salvam somos nós, os que seguimos a Cristo. Não há perigo de nos perdermos. Uma coisa é dizer, os que se salvam somos nós, e outra coisa é dizer, salvam-se todos e cada um de nós. É muito comum o sacerdote católico dizer no fim de seus sermões mais ou menos isso. E nós, quando estivermos no reino da glória, meus caros irmãos, gozaremos eternamente de toda a felicidade no seio de Deus, etc, etc. Ninguém vai concluir que, faça o que fizer, estará neste caso. O padre está falando daquilo que acontece normalmente se cumpre aquilo que é necessário cumprir-se. Uma cidade é invadida pelos inimigos da pátria. Na sua resistência ao invasor, a maioria se porta bravamente, mas neste meio há também alguns covardes que fogem ou alguns traidores que favorecem ao inimigo. Vencida a batalha, isto não impede que os habitantes desta cidade digam com toda segurança: nós resistimos heroicamente e vencemos o adversário. Porque dizer nós é uma coisa, e dizer todos e cada um de nós já é coisa bem diferente. A Bíblia não nos diz tudo o que se passava entre os primeiros cristãos, mas pelo que ela nos diz, nós sabemos que os cristãos, em geral, estavam no caminho da salvação, e que o mesmo já não se pode dizer de todos, sem exceção. Os Atos nos mostram São Paulo despedindo-se dos presbíteros, que são seguidores de Cristo, de especial categoria, encarregados de apacentar a igreja de Deus. Recomenda-lhes que vigiem sobre o rebanho cristão. Atendei por vós e por todo o rebanho. Atos 20:28. Avisa que surgirão lobos arrebatadores que não hão de perdoar o rebanho. Atos 20:29. E faz então uma revelação surpreendente. Do seio destes mesmos presbíteros, encarregados de vigiar sobre as ovelhas, hão de sair também lobos vorazes. Dentre vós mesmos hão de sair homens que hão de publicar doutrinas perversas, com o intento de levarem após si muitos discípulos. Atos 20:30. Será que os protestantes irão colocar no número daqueles que têm a salvação infalivelmente certa estes presbíteros, que mais tarde haveriam de bromar ensinando doutrinas perversas? São Paulo fala aos Coríntios dizendo: temo que talvez quando eu vier, vos não ache quais eu vos quero, e que vós me acheis qual não quereis. Que por desgraça não haja entre vós contendas, invejas, rixas, dissensões, detratações, mexericos, altivezas, parcialidades,
para que não suceda que, quando eu vier outra vez, me humilhe Deus entre vós e que chore a muitos daqueles que antes pecaram e não fizeram penitência da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. 2 Coríntios 12, 20 e 21. Os protestantes de hoje afirmam que para a salvação é necessário o arrependimento. Estes cristãos que haviam caído na imundícia e fornicação e desonestidade e que, como diz São Paulo, não se arrependeram de tais pecados, morrendo nesse estado, podiam salvar-se? Se podiam, então, esta salvação definitiva daqueles que aceitam a Cristo como Salvador vem a ser uma licença para todas as desonestidades e imundícias. Vejamos agora o que São Paulo diz aos cristãos na sua epístola aos Hebreus. Vede, irmãos, que se não ache talvez em algum de vós um coração corrompido da incredulidade que se aparte do Deus vivo, mas admoestai vós mesmos uns aos outros cada dia, durante o tempo que a Escritura chama hoje, por não acontecer que algum de vós, seduzido pelo pecado, caia na obduração. Porque é verdade que nós somos incorporados com Cristo, mas isto é debaixo da condição que nós conservemos até o fim o nosso ser que começamos a ter nele. Hebreus 3, 12 a 14. Não podia haver condenação mais clara desta doutrina de que o cristão tem certeza infalível, absoluta de sua salvação. Esta certeza é condicionada à sua união com Cristo, porque mesmo um seguidor do Divino Mestre pode, por um coração corrompido, apartar-se de Deus vivo e cair no endurecimento, seduzido pelo pecado. E este estado é evidentemente incompatível com a salvação eterna. Outra ilusão protestante. Outra ilusão protestante é julgar que, para estarmos na graça de Deus, é preciso primeiro que disto estejamos convencidos. Já o próprio Leibniz, filósofo protestante, chamava a atenção para o contrassenso em que os reformados caem neste ponto. Se o crer-se justificado se requer para a justificação e, consequentemente, precede a justificação, neste caso, deve crer-se justificado quem não está justificado ainda. Deve, portanto, crer uma coisa falsa. Sistema Teológico, Mogúncia, 2ª edição, página 62. Nós valemos diante de Deus o que valemos realmente, não o que pensamos que valemos. Não é o fato de me julgar justo que me torna justo, nem o fato de me ter na conta de um pecador que me faz mais pecador do que sou realmente. Não foi enchendo-se de convicção de que estava salvo que o publicano da parábola conseguiu a purificação de sua alma, mas apenas humilhando-se e tendo-se na conta de um desprezível pecador. E não consta do Evangelho que ele tivesse a certeza, nem ao menos a mínima ideia, de que estava em graça de Deus naquela hora. Se havia certeza, era no outro, no fariseu, que voltou para casa ainda mais pecador do que dantes. Mas a certeza que ele tinha era diferente da nossa, porque era baseada nas obras, dirão os protestantes. Perfeitamente de acordo. A dele era certeza baseada nas obras que praticava sem a virtude interior, mas sim com verdadeiro espírito de ostentação. Mas, ou certeza por causa das obras feitas com orgulho e presunção, ou certeza porque alguém não se julga obrigado às obras para salvar-se, o que é fato é que a parábola mostra que a gente pode facilmente enganar-se nesta matéria. O que lemos no Evangelho é que muitos que creem firmemente em Jesus Cristo, que chegam mesmo a profetizar e a fazer prodígios em seu nome, e que por isto estão certíssimos da salvação, sofrerão uma decepção tremenda no dia das contas,
serão rejeitados por causa de suas obras que não agradaram a Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, que obrais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Suponhamos que um homem tem 2 criados. Ambos o servem com boa vontade. Mas um está sempre cheio de si, convencido de que o patrão está bem satisfeito com ele e de que receberá com toda a certeza a recompensa prometida pelo amo aos servos que façam bem o seu trabalho. O outro está sempre desconfiado, sempre temeroso de que o patrão tenha alguma coisa a reclamar sobre o seu serviço, ou de que talvez não mereça a recompensa almejada. Isto faz com que este último valha menos perante o patrão ou perca o seu direito à recompensa? Ao contrário, com este receio sobre o valor do seu trabalho, está mais apto a caprichar, a fazer tudo com perfeição, do que o outro, que está convencido de que tudo quanto faz é uma maravilha, que agrada imensamente ao seu patrão. Isto se dá com a maioria de razão na vida espiritual, onde a humildade é a virtude mais apta para conquistar as graças de Deus. Perguntaram um dia a uma santa se ela estava na graça de Deus. Ela respondeu o seguinte: se eu estou na graça de Deus, que Deus me conserve neste estado. Se não estou, que Deus me ponha nele. Deixou por acaso de ser o que realmente era diante de Deus por ter falado desta maneira? O matuto, movido por aquela fé viva e inabalável que caracteriza o camponês, se arrepende profundamente de seus pecados. Faz o firme propósito de jamais cometê-los, ajudado pela graça divina, e com aquela força de vontade com que tantas vezes os homens do campo superam os da cidade. Confessa humildemente os seus pecados ao sacerdote no sacramento da penitência. E quantas vezes não andou a pé léguas e léguas para fazer esta confissão? Depois recebe a sua comunhão com viva fé e santo recolhimento. Mas se lhe perguntarmos: sua confissão foi bem feita? Ele responderá: para mim foi, para Deus eu não sei. Na sua simplicidade, inspirado por Deus, que revela aos pequeninos o que oculta aos sábios e prudentes, demonstra, sem saber disto, um mesmo sentimento de humildade, de desconfiança de si próprio que demonstrou o apóstolo São Paulo. Se todo cristão, para se salvar, para estar bem com Deus, deve forçosamente a certeza de estar em graça, ninguém deveria tê-la melhor do que São Paulo. Entretanto, São Paulo fala assim: nem ainda eu me julgo a mim mesmo, porque nada me argue a consciência, mas nem por isso me dou por justificado, pois o Senhor é quem me julga. Pelo que não julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não só porá às claras o que se acha escondido nas mais profundas trevas, mas descobrirá ainda o que há de mais secreto nos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4, 3 a 5. Pelas palavras do apóstolo, se vê que o importante é servir a Deus, fazer o bem, conservar a fé e a boa consciência. Quanto ao julgamento, pertence a Deus. E, enquanto nós estamos sujeitos a enganos ao julgarmos a nós mesmos, pois ninguém é juiz em causa própria, Deus é quem conhece, como diz o apóstolo, o que há de mais secreto nos corações. Ele penetra as mais íntimas profundezas das nossas almas, infinitamente melhor do que nós mesmos. E os seus julgamentos são diversos dos nossos. Senhor, os teus juízos são um abismo profundo. Salmo 35, 6 e 7. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus,
Quão incompreensíveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Não devemos, portanto, inverter a ordem das coisas, nem querer precipitar os acontecimentos. Tenhamos a preocupação de servir a Deus com a maior perfeição que for possível. O testemunho da boa consciência virá naturalmente depois. Não é o fato de nos julgarmos bem com Deus que fará com que realmente o estejamos. Ao contrário, é do fato de estarmos realmente bem com Deus que nascerá a doce tranquilidade da consciência, a suave sensação de que Deus habita em nós.